Olá, caros amigos e amigas, seguidores do programa Passa a Bola, o programa de que aborda a temática desportiva da Rádio Transforma. Volto uma vez mais a apelar a vocês subscreverem o canal e terem acesso a todos os programas que a Rádio Transforma transmite, nomeadamente este desportivo. Começámos sempre por uma retrospectiva da semana e ela começou com as competições europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões, a Taça Europa e a Liga Conference. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid manteve a sua aura e consegue ultrapassar um resultado negativo e consegue eliminar o Bayern com muita dificuldade. Fernando Jorge, o teu comentário sobre a Liga dos Campeões. Antes de mais, olá Rui, bons olhos te vejam, pá. Ainda bem que estás cá outra vez connosco. De boa saúde, graças a Deus. O Joaquim na parte técnica. O nosso agradecimento também ao Graciano Freitas por ter vindo aqui fazer 2 programas e, portanto, estamos com a equipa completa agora. Já podemos ser convocados para a seleção. Relativamente, ou não é? Depende do Martínez. Exato. E isso também, como não pertencemos aos Jorge Mendes, é um bocado mais difícil entrar lá, diga-se de passagem. Relativamente à Champions League, tivemos 2 jogos fundamentais em que estava tudo em aberto, nomeadamente entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Entre o Real Madrid e o Bayern. O Real Madrid foi superior lá na Alemanha. Aqui não foi superior. O Bayern surpreendeu tudo e todos, inclusive o Real Madrid. Realmente tem uma boa equipa, até uma equipa com experiência e tem a auréola da Champions League. Diga-se de passagem, porque o Real Madrid geralmente, ou 15 vezes que já ganhou, e portanto está lá outra vez na final. Acabou no cômputo dos 2 jogos, acho que o Real Madrid foi superior ao Bayern e mereceu esta passagem. Relativamente ao Borussia Dortmund, disse que havia uma possibilidade de uma surpresa aqui. Diga-se já que eu costumo definir-me em termos de quem apoio. Eu apoio todas as equipas, menos as equipas que são compradas por esses árabes para lavagem de dinheiro e essas coisas todas. Todas essas equipas, Manchester City, todas elas que sejam compradas por esses indivíduos, eu sou contra. Sou a favor da equipa adversária. Portanto, fui a favor aqui do Borussia Dortmund, ainda bem que eliminou mais uma vez o Paris Saint-Germain, que gasta milhões e milhões e milhões e não consegue fazer nada, pelo menos ir à Mas final houve aqui um certo azar da parte do Paris Saint-Germain, diga-se de passagem, porque merecia até ter feito alguns golos. O poste esteve com o Borussia e o Borussia vai à final com o Real Madrid. Acredito que o grande favoritismo é do Real Madrid. O Borussia tem uma boa equipa, é uma equipa alemã, joga bem, mas não fez um campeonato um pouco aquém daquilo que era esperado este ano. Tem bons jogadores, bom treinador. Mas as grandes figuras acredito que o Real Madrid tem melhor equipa e tem melhores jogadores no coisa. Realmente, depois queres falar já na Liga Europa? Sim, passamos já para o Bayer Leverkusen Roma e o Atalanta. Em termos da Europa League. Tivemos aquilo que se esperava. Eu disse aqui que uma das equipas mais fortes era a Atalanta, e a Atalanta comprovou, portanto ganhou 3-0 em casa ao Marselha. Despachou o Marselha na primeira volta, com alguma dificuldade. O Marselha até fez uma exibição que ninguém contava, nomeadamente naqueles 2 jogos que a gente viu. Nós não acompanhámos, eu não acompanho o Marselha, acompanhei só naqueles 2 jogos com o Benfica podia estar neste lugar, era eliminado pela Atalanta, de certeza absoluta, pela maneira como joga. A Atalanta é um dos finalistas e ainda bem. A Atalanta também ganhou ontem, portanto está um jogo em atraso, ainda pode agarrar o Bolonha e ficar em 4º lugar, o que facilita também a vida ao Benfica para a entrada direta, uma vez que o Benfica no campeonato já fica em 2º lugar. E portanto, em vez de fazer os Mas no Bayer Leverkusen teve a virada do avesso. Pôs-se a jeito, porque a Roma realmente fez uma boa exibição e perde por pormenores. Às vezes aqueles pormenores e alguma falta de sorte também. Podia ter dado outro resultado e o Bayer Leverkusen. Relativamente ao Bayer Leverkusen, só para dizer aqui aos benfiquistas e alguns treinadores como o R. Smith, só para lhe dizer que falam muito que saíram 3 do Benfica, o Gonçalo Ramos, o Grimaldo e o Enzo. O Grimaldo, eu vi estes 2 jogos até por vontade própria, para analisar o Grimaldo. Eu não vi o Grimaldo a jogar a defesa esquerda. Eu vi o Grimaldo a jogar a médio esquerdo.
nem sequer veio à defesa, porque eles jogam uma defesa a 3 como joga o Sporting do Rubem Amorim. Portanto, o Grimaldo é mais um avançado, ou mais um indivíduo que passou pelo Benfica e que não foi dado o grande aproveitamento daquilo que ele era, ou seja, um jogador ofensivo do meio campo para a frente. Claro. Andaram aqui a apostar muitas vezes nele, teve 7 anos no Benfica, ou perto de 8, e defendia mal e continua a defender mal. Porque eu não vi o Grimaldo a fazer defensivamente, a jogar bem no Bayer Leverkusen. Vi o Grimaldo a jogar na frente do Bayer Leverkusen. Portanto, não venham cá com teorias que o Carreras agora que não joga, que é pior que o Grimaldo e tudo. Não vamos comparar uma coisa que não tem comparação. O Carreras, se ele jogar na mesma posição que joga o Grimaldo, também não precisa saber defender muito. Joga na frente a médio esquerdo e tem o defesa esquerdo atrás para lhe cobrir as costas e os trincos também. Portanto, uma boa final que vai haver aqui também entre duas boas equipas. Atribuiu aqui 50% para cada uma, embora eu acho que a Atalanta, taticamente, o Gasperini é um treinador que eu gostaria que o Benfica provavelmente adquirisse. Está em fim de contrato, portanto pode vir a ser um candidato, mas eu depois mais à frente já explico. O Bayer Leverkusen tem uma vantagem, é uma equipa e tem a auréola também dos campeões, ou seja, mesmo neste jogo esteve a perder por 2-0, conseguiu empatar, mais uma vez, outro recorde, exatamente, outro recorde. E é capaz de levar isto na final, até merecer perder e se calhar até vai ganhar com alguma sorte à mistura, porque geralmente as equipas, quando estão muito moralizadas, como é o caso, acabam por vencer as partidas, portanto, 50-50 para cada lado. Depois tivemos só uma ligeira a Liga Conference, só para dizer que está, contrariamente àquilo que se pensava que as equipas inglesas, ou o campeonato, a Premier League, que é melhor, e eu acho também que é melhor, é mais competitiva para mim, a alemã também é, a italiana também, mas nem tanto agora, não há cá nenhuma equipa da Premier League, foram todos eliminados, portanto, o que temos é aqui equipas italianas, não é? Nas 3 finais. E temos a Fiorentina na final com o Olympiacos, em que no Olympiacos jogam alguns dispensados do Sport Lisboa e Benfica. Exatamente. Portanto, 4 portugueses aqui que vão disputar uma final e espero que ganhem. Aqui sou o Olympiacos por ter lá os portugueses. Diogo Leite, pareceu-te que os favoritos da primeira mão de alguma forma confirmaram o favoritismo apurando-se para a final. Portanto, o Atalanta tinha empatado no Marselha e confirmou em casa que será eventualmente melhor equipa que o Marselha, e o Bayer Leverkusen tinha ganho na Roma, apanhou um susto, sempre a perder em casa 2-0, mas depois a Roma, através de pequenos pormenores, deixou-se empatar e o Bayern mantém aquele recorde histórico de 50 jogos sem derrotas. O que é que te pareceu o cômputo das duas mãos, se foi justo os finalistas? Sim. Olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Felicitar também o teu regresso, Rui, aqui ao programa. Obrigado. E agradecer ao Sr. Freitas por nos ter feito o papel de moderador nos programas anteriores. Relativamente à Liga Europa, o jogo assim mais atrativo foi sem dúvida o Bayern Leverkusen com a Roma, o jogo que gerava assim mais expectativas, apesar do Leverkusen ter ganho 2-0 na primeira mão. O Leverkusen pôs-se a jeito, porque apesar de estar a jogar em casa, esteve em desvantagem. A Roma... A eliminatória esteve empatada, não é? Até 10 minutos do fim. Exatamente. A Roma, desde que saiu de lá o José Mourinho, o treinador, que tem jogado muito melhor, não só a nível interno no campeonato, que começou a subir na tabela classificativa, como também nas competições europeias. O De Rossi, que é um jogador histórico da Roma, tem feito agora como treinador um trabalho excepcional. Bom percurso. E, portanto, pôs o Bayern Leverkusen em sentido e até pôs em risco o tal recorde do Bayern Leverkusen de continuar invicto esta época, não é? E depois, já no final, o Leverkusen marcou quase assim 2 golos de rajada. O Leverkusen já não é o primeiro jogo que parece que tem assim aquela estrelinha de campeão, a estrelinha de sorte, porque já esta época já teve várias vezes em risco perder o estatuto de invicto e acaba sempre por conseguir empatar ou até mesmo dar a volta. Exatamente. E, portanto, até fiquei satisfeito porque preferia que o Bayern Leverkusen passasse a eliminatória e chegasse à final. Felizmente isso aconteceu. E relativamente ao outro jogo, a Atalanta com o Marselha, aconteceu o que a maioria das pessoas estava à espera, porque a Atalanta é uma equipa superior, tem um treinador que, na minha opinião, é superior. O resultado da primeira mão não revelou, se calhar, o verdadeiro poderio da Atalanta, e também a Atalanta levou a eliminatória para a Itália e, jogando em casa à frente dos seus adeptos, mostrou todo
todo o seu poderio, e conseguiu ganhar 3-0 com alguma facilidade ao Marselha. Está aqui mais uma prova de que o Marselha era um adversário mais que acessível para o Benfica, e portanto o Benfica poderia ter passado perfeitamente a eliminatória com o Marselha. Vamos ter uma grande final, uma final Bayern-Leverkusen-Atalanta, e de destacar sem dúvida a quantidade de equipas alemãs que conseguem chegar a fases avançadas das competições europeias. E os italianos. E os italianos também. Também temos a Liga Conference, em que temos a Fiorentina na final italiana, contra o surpreendente Olympiacos, sim. que tem vários portugueses dispensados de várias equipas. Exatamente, também será uma boa final, apesar de que a Fiorentina, por exemplo, comparando a Atalanta com a Fiorentina, há uma discrepância muito grande. A Atalanta é uma equipa muito melhor. Relativamente ao Olympiacos, não acompanho o campeonato grego, mas é de conhecimento de todos que o Olympiacos tem vários jogadores portugueses, vários jogadores emprestados do Benfica e do Porto. Que não se conseguiu impor no Porto. Exatamente, David Carmo. E que é um titular absoluto. David Carmo, o Fran Navarro, que também tem feito boas exibições no Olympiacos. Portanto, enquanto português, e sabendo que estão lá vários jogadores portugueses e jogadores que estão emprestados por clubes portugueses, apoio o Olympiacos, e penso que até o favoritismo estará e será uma mais-valia, eventualmente, para o Olympiacos, para o Porto, uma vez que o Olympiacos pode ter o direito à opção, sim, exatamente. Se ganhar a final. Exatamente. Entretanto, prosseguiu a Liga Betclic. O primeiro jogo da jornada foi mais uma festa verde e branca. O Sporting mantém-se em festa, uma vez foi campeão já há uma semana. Foi ao Estoril para cumprir calendário, mas acabou por vencer o jogo, já no relevado da partida. Fernando Jorge, foi uma vitória justa do Sporting, apesar de ser um jogo considerado quase a feijões, uma vez que o Estoril também já tinha a sua permanência garantida. Sim, foi um jogo quase amigável até, diga-se de passagem, e até um pouco aborrecido, porque quer o Sporting, que já tinha sido campeão na jornada anterior, bateu o recorde de pontos no Campeonato Nacional, este Sporting, portanto, com 87 pontos neste momento, pode ganhar um jogo e chegar aos 90, portanto que é um recorde. O Sporting foi mais forte. Na primeira parte, o Estoril, salvo erro, aos 39 minutos, foi o primeiro remate que fez à baliza, portanto andou ali com o resultado do Portimonense. O Estoril já estava intacto em termos de não descer de divisão, portanto estava confortável já, e foi um jogo assim um bocado amigável, um pouco aborrecido. De ressalvar aqui, balizas. Em termos de arbitragem, esteve mal o João Gonçalves e o Sr. Rui Oliveira no VAR, porque há aqui duas situações, nomeadamente aos 2 minutos, há um lance do Diogo Pinto, o guarda-redes, o substituto do Adam, e do Israel, que são os dois, ambos. Estreou na Primeira Liga, não é? Ainda é novito e provou isso, e portanto muito verde ainda, não é? E com os nervos à flor da pele, portanto, não está habituado a esta dinâmica, cometeu um deslize e aos 2 minutos derrubou o Cassiano dentro da área. Era um penalti, sem dúvidas nenhumas. É incompreensível como é que o VAR também não auxilia nesta situação, que toda a gente viu, sem ser necessário recorrer ao VAR. Aos 63 minutos, o João Basso também agarra a camisola do Guiocas dentro da área e ainda por cima dá-lhe uma charutada também na coxa direita. Portanto, outro penalti por marcar. Aqui ficariam empatados, mas o resultado do jogo poderia ser alterado relativamente ao que aconteceu. O Paulinho marcou mais um golo. Vou só fazer uma referência, como é que o meu clube pode ganhar no campeonato quando tem 3 avançados e o Paulinho, que é o segundo avançado da equipa do Sporting, com a chegada do Guiocas, marcou 20 golos, ou seja, marcou mais do que os 3 juntos do Benfica. Como é que pode ir a algum lado e querer ganhar campeonatos? É só uma parte. Portanto, este Paulinho provavelmente é o último jogo que faz também pelo Sporting. Não é só o Rafa. Tem propostas e vai ser provavelmente bem substituído, segundo se fala. O Ionidis é um jogador muito superior ao Paulinho. O Sporting está a trabalhar bem, vai trabalhar bem, mas já vou falar mais à frente sobre essa situação. Claro. E, portanto, 3 pontos para o Sporting, justos. Foi a equipa que criou mais oportunidades. Sim. O Estoril não fez grande coisa, tem lá 2 ou 3 jogadores bons, com possibilidades de ir para os grandes. Vamos fazer cá o escaldo depois no último jogo relativamente a isso. Entretanto, depois a Liga prosseguiu com um Benfica Arouca, previa-se um Arouca
competitivo, como tem sido. Afinal, o resultado foi um passeio no parque, foi uma goleada, mas dá aso à frase da semana em que Rui Costa, o presidente Rui Costa, demora tanto a tomar decisões como Roger Schmidt a fazer substituições. Isto quer dizer o quê, Fernando Jorge? Viste o jogo foi fácil, sim, mas, mais uma vez, comprovou que o Schmidt não sabe fazer substituições ou quando as faz é de forma muito tardia. Sim, mais uma vez, nós já vamos referir a essa frase. Deixa-me só dar aqui uma análise ao que foi o jogo. Foi um jogo sentido único. O Arouca já está bem classificado, fez uma grande época com o Daniel Sousa, não é por acaso que ele vai para o Braga, não é? Portanto, é um treinador que também está a sair do Arouca, portanto, já não há grande motivação nem até para os próprios jogadores do Arouca. O ponta de lança do Arouca foi vendido já para a Arábia Saudita por 10 milhões, portanto o Arouca já vende os jogadores por bom preço. O Mujica foi um dos candidatos a ganhar a bola de prata, um dos melhores marcadores, e portanto o Arouca basicamente começou a perder a partir do momento em que mete um penalti limpinho. Sobre o Benfica, por estupidez, o primeiro penalti era um penalti estúpido. O Rafa não quis marcar, era a despedida do Rafa, o Rafa não quis marcar, porque queria sair segundo o treinador. Nós não sabemos estes pormenores, não, mas segundo o treinador, o Roger Schmidt, o Rafa, queria sair com golos normais e não com golos de penaltis. Portanto, o Benfica marca o primeiro golo de penalti, marca logo praticamente a seguir outro golo de penalti também, e o jogo depois foi de sentido único. Algumas alterações que o Roger Schmidt aqui fez, tarde e a más horas, portanto, mais uma vez se reflete naquilo que eu disse aí na frase da semana, e esperava-se do Benfica, ou eu esperava do Benfica, e muitos benfiquistas provavelmente, que fossem dadas oportunidades a jogadores do Benfica que pouco jogaram. Não aconteceu. Prestiani não jogou na B, não sei porquê, foi para aqueceu o banco todo, se calhar vai ser dispensado para o ano. Rollheiser voltou a não ser Rollheiser voltou outra vez a entrar aos 75 minutos à volta disso. O Tiago Gouveia é outro jogador que poderia aproveitar aqui o jogo, jogar 90 minutos. E o que é que se chega aqui a essa conclusão? Chega-se aqui à conclusão que o Rafa vai embora, o Kochu comanda no Roger Schmidt e, portanto, exigiu o lugar, está no lugar que é dele, mas ainda tem que trabalhar muito, tem que dar muito à perna na minha maneira de analisar. O João Mário, indiscutível, para este treinador, para mim, devia ir para a Arábia Saudita também, num saco, ou num avião, juntamente com o treinador, exatamente, e com o presidente, etc. O João Neves e o Florentino, dois jogadores que podiam ter descansado. O Otamendi e o António Silva é até arrebentarem pelas costuras, não é? Porque temos lá o Morato e tenho o Araújo, também já estava no banco e tudo. Podiam ter feito este jogo, vamos lá ver. O Carreras agora parece que já ganhou o lugar em definitivo, não se entende. Não é? E depois o que não se entende é meter o Rafa, ou também que não entendi, meter o Rafa quando o melhor ponta de lança pode ser Roger Schmidt, é o Tengsted. Agora já é suplente e parece que também já vai no pacote também, ou qualquer coisa do género. Quer dizer, não se consegue entender nada desta equipa. Marcou um gol. Não é de esperar que o Benfica vá ter aqui um problema. E qual é o problema? É que o Roger Schmidt, esta semana, e eu vou responder, parece que na televisão e nesses programas televisivos, alguém tem dificuldade em responder ao ser Roger Schmidt, mas eu vou responder. Disse Roger Schmidt, com esta negatividade é muito difícil o Benfica alcançar os objetivos. Pois é, Sr. Roger Schmidt, sem dúvida nenhuma. Porque, ponto número 1, fazer uma Champions League miserável. Ponto número 2, perder a Europa League contra uma super equipa chamada Marselha. Ponto 3, ser eliminado da Taça da Liga pelo Super Estoril. Ponto 4, ser eliminado da Taça de Portugal pelo Sporting, em 2 jogos. Frise. Levar 5-0 no Dragão. E em 6º, perder o campeonato depois de um investimento de 100 milhões, como a comunicação do Benfica não existe, Pedro Pinto está lá só para receber ao fim do mês, e da parte do presidente Rui Costa, é igual. Parece que a culpa destas derrotas todas são daqueles mais ou menos 100 adeptos que assobiam o R. Smith. Segundo ele diz, não é? São 100. Eu vejo muito mais. Tenho a minha opinião. Rui Costa vai manter R. Smith, imitando o seu professor Luís Filipe Vieira, como fez no caso de Jorge Jesus. Correu bem dessa vez. Desta vai ser o funeral de Rui Costa e o fim do vieirismo, finalmente. Pois eles estão lá quase todos.
Como querem os benfiquistas que o Benfica tenha a hegemonia do futebol português com estes incompetentes aburguesados e à espera do final do mês e das comissões? Ou têm alguma dúvida? Só para relembrar, Rui Costa foi eleito em 9/10/2021. Onde está a tão famigerada auditoria forense? Já vamos a caminho de 3 anos. Pois. Na gaveta, porque não convém revelar aos sócios e o prenúncio de mais uma época tumultuosa está à vista, a próxima época. O Sporting, na minha opinião, vai ficar mais forte. Porto é uma incógnita, mas Vilas Boas rodeou-se de gente que percebe da poda e gente competente. O Benfica, a manter a Smith, vai ser mais do mesmo, vender os melhores e comprar alguns mancos e outros do campeonato holandês. Preparem-se, benfiquistas, como eu, para mais um ano sabático. É isto que eu tenho a dizer relativamente ao Sport Lisboa e Benfica. Entretanto, a jornada terminou com um escaldante, um derby da cidade, um futebol do Porto, Boa Vista. O Porto precisava de ganhar para manter o terceiro lugar, para ir a Braga pelo menos com um duplo resultado, ou ganhar, ou basta-lhe o empate para ser terceiro classificado. E o Boa Vista jogava também as fichas para, eventualmente, fugir ao play-off que ninguém quer, não é? Uma vez que o histórico, será que as equipas que vêm da segunda Liga têm vencido as da primeira, não é? Portanto, o Boa Vista apresentou uma equipa híbrida, uma equipa com alguns titulares no banco, portanto, a não pô-los na fogueira, uma vez que eles tinham cartões amarelos, portanto, jogaram algumas segundas linhas, mas o Boa Vista resistiu heroicamente, marcou um golo já na segunda parte e o Porto acaba por dar a volta no último lance do desafio, porfiou, até que Taremi, na despedida do Dragão, fez um golo que o emocionou até às lágrimas. Diogo Leite, como viste este jogo? Um jogo de derby, um jogo de sofrido, um jogo até ao fim, de luta, de resiliência do Boa Vista, mas o teu Porto acabou por ser o justo vencedor. Sim. Vi este jogo como adepto portista, que sou portista, mas com aquela costela boa-visteira também a falar um bocadinho baixinho. Tiveste algo dividido. Exatamente. Claro que estava a torcer pela vitória do Porto, porque é o meu clube, sabendo também da importância do Boa Vista conseguir pontos para conseguir o mais cedo possível a manutenção, porque eu sou um adepto portista, mas que apoio também as equipas, não só aqui da cidade do Porto, mas da região do Norte, e o Boa Vista, sendo aqui um clube da minha cidade, apoio também... É um clube que tu simpatizas. Exatamente. Relativamente ao jogo em si, acho que foi um jogo muito pobre do Porto, no geral. Na primeira parte, o Porto não fez um remate à baliza, não fez um remate enquadrado, portanto isso revela... Apenas um do PP à barra, sim, exatamente. Um grande remate, mas sim. bateu na barra. Exatamente. Fora esse lance, penso que foi uma exibição muito pobre do Porto, com muita dificuldade em criar ocasiões de perigo, também por mérito do Boa Vista, porque o Boa Vista, como tu disseste, Rui, foi a jogo com alguns jogadores que são segunda linha, precisamente por alguns jogadores estarem em risco de ver cartão amarelo. Mas trazia a lição bem estudada, nomeadamente na cobertura, sobretudo a grande força motriz de ataque, que é neste momento PP e sobretudo Francisco Conceição. Sim. O Boa Vista muito organizado defensivamente, até o Boa Vista é conhecido por ter uma defesa muito consistente. Portanto, o Porto na primeira parte foi uma nulidade, e na segunda parte tentou reagir, até precisamente nos melhores momentos do Porto, o Boa Vista consegue chegar ao golo da vantagem, um grande golo do Bruno Lourenço, que o Jorge já fez questão de referir aqui várias vezes, que é um jogador que joga constantemente fora de posição, porque o Jorge Simão coloca-o a extremo, mas ele é um jogador sem arranque, sem velocidade, e portanto, se ele jogar ali como um 10 atrás do ponta de lança, é a posição melhor para ele e finaliza bem, portanto foi um bom... Tecnicamente é um bom jogador. Foi um bom lance e portanto o Boa Vista chegou a 1-0 já com pouco tempo para acabar o jogo. E depois o Boa Vista teve a expulsão do Malheiro, que foi um dos melhores jogadores do Boa Vista. Foi um dos jogadores que estava mais fresco, porque quando foi expulso, a grande parte dos jogadores do Boa Vista já estava a acusar algum cansaço, algum desgaste físico. Portanto, o Malheiro foi expulso, e bem expulso, porque é um lance
viu o segundo amarelo, mas aquilo até é lance para expulsão, portanto vermelho direto. Eventualmente podia dar Exatamente, portanto foi bem expulso. Claro que depois da expulsão o Boa Vista fica debilitado, fragilizado. Já havia jogadores com alguma fadiga, a jogar com menos um ainda mais iria notar o desgaste. E o Porto depois chega ao golo do empate, até um lance assim meio caricato, um lance um bocadinho com alguma sorte, porque o Otávio tenta chutar à baliza e sai-lhe uma rosca, e a rosca até acaba por ser um passe 100% certeiro ao Zé Pedro. Uma assistência perfeita. Exatamente. Mais perfeita era impossível. E penso que o Boa Vista sentiu um pouco o golo, até precisamente pela forma como sofreu o golo. Foi-se um bocadinho abaixo e depois quando já se esperava que o jogo ia acabar empatado, o Porto chega então ao golo do empate, ao golo da vantagem pelo Taremi, que até tem sido um jogador que nesta reta final de campeonato foi assim um bocadinho esquecido pelos sócios e adeptos do Porto. Deu o golo da vantagem, um golo também que revela já o estado mental dos jogadores do Boa Vista e a fragilidade dos jogadores do Boa Vista, porque não estava nenhum jogador a cobrir o segundo posto. Para além do Taremi ainda havia outro jogador em condições de fazer o gol. Portanto, não estava nenhum jogador do Boa Vista a cobrir o segundo posto e, portanto, o Taremi foi só encostar. Foi uma exaustão. Portanto, foi um bom resultado para o Porto, no sentido de continuar na luta pelo terceiro lugar, tendo em conta também que o Braga ganhou a Vitória de Guimarães e que também o último jogo do Porto para o campeonato vai ser precisamente em Braga. Vai ser um jogo muito difícil. E foi inglório para o Boa Vista, pelo que o Boa Vista fez em campo, porque foi um bom adversário e revelou competitividade no sentido que ofereceu várias dificuldades ao Porto. Sim, sim. Até sinceramente pensei, isto em jeito de brincadeira, pensei que o staff do Boa Vista tivesse falado com o Vilas Boas, recém-presidente do Porto, para facilitar a coisa, uma vez que são não houve facilitismo. Os dois clubes da cidade. O Porto jogou tentou tudo por tudo para dar a volta ao resultado, conseguiu, e as manifestações de contentamento foram bem óbvias, bem evidentes no relvado, quando conseguiu isso. E, portanto, só para concluir, Rui, que o Boa Vista com esta derrota ainda não conseguiu garantir a manutenção, atrasa esse processo para o último jogo em casa, que vai ser contra o Vizela. O Vizela sem nada a perder, mas este fim de semana ganhou 4-0 vai ser ao Céu da Amadora. Adversário perigoso. Vai ser um adversário perigoso. Espero, sinceramente, que o Boa Vista consiga a manutenção. Basta-lhe o empate se o Portimonense perder o jogo com o Farense. Portanto, espero... Se o Portimonense perder o jogo com o Farense, até pode perder também o Boa Vista também pode perder. Mas espero que no último jogo, em casa, perante os seus sócios, perante os seus adeptos, o Boa Vista consiga garantir a manutenção com uma vitória e uma vitória convincente. Fernando Jorge, também isto, uma vez que é o jogo da jornada, realmente eu estou de acordo contigo. Jorge Simão tinha alguns jogadores titulares no banco. A partir do momento em que se vê com a luz ao fundo do túnel, que o empate lhe garantia a manutenção, acho que tardou a reagir, em lançar Makuta no campo, em lançar o ponta de lança, Bosnek, para, digamos, conter o ímpeto dos centrais, que estavam muito avançados no terreno, e eventualmente até o Ibrahima, para dar frescura àquele meio-campo e se calhar não tirar o Vukovic, que ainda seria um baluarte, pelo menos no jogo aéreo, e o Abascal também. O Porto estava a lançar avançados porque não lançar defesas. Qual é a vergonha de um Boa Vista que não tem dinheiro para pagar aos seus funcionários, que consta que eventualmente mesmo que consiga a permanência não vai ter recursos financeiros para se manter nem na segunda liga? Portanto, porquê Jorge Simão aguardar os trunfos para um último jogo quando podia ter resolvido tudo no Estádio do Dragão, contra todas as expectativas, é certo? O que é que tens a dizer sobre isso? Antes de mais, o porquê é porque que estes treinadores que eu tenho dito aqui, que tenho feito algumas referências, não conseguem ir mais além do que treinar equipas de meio da tabela para baixo. É o caso do Jorge Simão. Houveram aqui 3 situações em que estiveram mal. Em primeiro lugar, este Porto, vou voltar a frisar isto, para as pessoas não terem dúvidas, é o Porto mais fraco dos últimos 7 anos do Sérgio Conceição. Neste momento é o Francisco Conceição e mais 10. E o PP? E o PP também, mas o PP eu não englobo muito, porque o PP andou muitas vezes a jogar a lateral direito
e, portanto, retirou-lhe ali aquelas premissas que ele tem, que é um diferenciador, portanto, um indivíduo acima da média. Nunca devia jogar ali a lateral direito. Acho que o Sérgio Conceição com o João Mário no banco, se queria dar ofensividade, punha o João Mário, mas mantinha o PP, porque o PP é um jogador diferenciador no meio campo. Exatamente, concordas com o que eu estou a dizer. Porque, repara, este Martim Fernandes já lá está há um ano. Ele joga na equipa B, não é só agora. Porquê é que aparecem agora no fim? E não apareceu ao princípio. O João Mário está lesionado, vai-se à B e traz-se um indivíduo. Não é? Vai-se à B e traz-se um indivíduo. O próprio João Mendes. Eu nunca meteria. Ou seja, eu como treinador, se fosse treinador, nunca tiraria um jogador que é bom numa determinada posição para o colocar noutra em que ele dá metade do rendimento. Claro. E eu fico manco naquela posição que o jogador é bom. Tivemos isto no Benfica constantemente este ano. Por isso é que o Benfica perdeu o campeonato. Foi. O Francisco Conceição é a grande figura do Futebol Clube do Porto, não é? Faz a diferença. Foi ele. Ainda ontem foi ele que fez a diferença naquele cruzamento mortífero para o Taremi e noutros. Não foi por acaso que o Boa Vista pôs lá 2 ou 3 para ele não passar, não é? Vinha um, depois tinha outro, depois tinha outro. O Jorge Simão esteve mal quanto a mim, porque o Jorge Simão, ninguém contava que o Boa Vista pelo menos marcasse no Dragão. O Boa Vista marcou aos 59 minutos e se eu fosse treinador, já disse isto na semana passada no Bessa, que o Jorge Simão também esteve mal, eu teria metido 3 numa assentada. Bozenic, Abascal e o Makuta. São 3 jogadores imprescindíveis ao Boa Vista. E isto porquê? Porque o Porto não podia haver, como tu dizes, ali um acordo, não é bem um acordo de cavalheiros ou uma conversa ou qualquer coisa do género, porque o Porto, o empate não serve ao Porto. O Porto ficava em quarto lugar. Ficava a 2 pontos do Braga e teria que ir a Braga ganhar obrigatoriamente. A derrota e o empate era igual para o Porto. O empatezinho ao Boa Vista servia perfeitamente. Não, é? Não servia ao Porto. Portanto, o Porto ia jogar até ao fim. Ora bem, o Porto, a partir do momento que sofre um grande golo deste Bruno Lourenço, que eu já disse que é um indivíduo para jogar atrás do ponta de lança, do Bozenic. O Bozenic joga na frente e o Bruno Lourenço joga ali, atrás dele. No apoio. E depois temos o Makuta, o Sebastião Pérez e os outros o Agra num flanco e até o próprio Luís Santos, que é bom jogador para mim, no outro flanco. Está ali a jogar porque não estava o Onameshi, não pôde jogar. Portanto, o Boa Vista, com estes, tem uma boa equipa para ficar a meio da tabela, mas a brincar. Claro, depois tem a ver com os salários em atraso, e essas coisas todas, lesões e tudo. Mas esta equipa é uma equipa para ficar a meio da tabela, a brincar, com um bom treinador. Enquanto esteve lá, aliás, eu tenho dito, e vou referir outra vez, o Petit, se não tivesse saído do Benfica, do Boa Vista, da maneira como saiu, cansado já das faltas de pagamentos, etc., o Petit, esta equipa do Boa Vista já estava apurada para o campeonato seguinte com uma facilidade, uma perna às costas. Portanto, resumindo, o Jorge Simão, para mim, esteve mal, porque ia aproveitar aquela dinâmica do Porto, ter que ir à frente, não é? Para virar o resultado. Ora, aliás, quando entrou o Bozenic na segunda parte, o Bozenic, por 2, 3 metros, apanha um fora de jogo escandaloso, no sentido que ele está sozinho e vai para a baliza e arruma o resultado. Portanto, isso poderia acontecer. Mas não consegue faturar. Haveria a acontecer, provavelmente, mais situações dessas durante o jogo. O Porto tinha que ir à frente para fazer o empate. A outra situação é relativa à arbitragem, porque aos 2 minutos o PP tem uma entrada dura sobre o Agra e no mínimo tinha que ser exibido o amarelo. E quem joga futebol sabe muito bem isto. Isto era logo, e o Soares Dias, se mostra o amarelo ao PP, estava a mostrar o amarelo a muita gente dentro do campo, aos jogadores, não é? Porque quem joga a bola sabe muito bem como é que é isto. Bem, o Soares Dias vem para mostrar os amarelos à primeira entrada assim desta maneira. Ora, os jogadores ficavam logo advertidos, não é para isso, e ficavam logo a pau e não iam ter tantas entradas. O Boa Vista, na ótica do Soares Dias, e na minha opinião, devia ter jogado de amarelo, porque eles ficaram todos de amarelos, portanto, em vez de ser equipamento cinzento, entravam logo todos de amarelo, porque o Soares Dias exagerou nos amarelos. As expulsões do Malheiro é uma expulsão nítida, tem 2 entradas. A primeira, uma negligência, e a segunda também, portanto, não há nada a dizer. Sim, agora, os amarelos é em excesso, e só mostra 2 amarelos ao Porto. A outra é que o próprio Sérgio Conceição também acho que pecou na descida
do PP, o Rui já disse isso, para a posição do lateral direito. O Porto teve sorte naquele cruzamento do Francisco Conceição, mesmo a acabar o jogo. Se Não, fosse ainda isso, teve mais sorte provavelmente, no primeiro exatamente. golo, porque o primeiro Sim. golo catapultou o Porto para acreditar. A defesa do Porto mostrou mais uma vez que há uma defesa fraquíssima, incluindo o Otávio, que custou 12 milhões por 80% do passe ainda por cima, não é? O Otávio é um jogador, Tecnicamente, é um jogador banal. vulgaríssimo. Há ali um no Estrela da Amadora, chamado Bruno Gaspar, que é o melhor defesa central para mim, ou um dos melhores centrais do campeonato português. Andam distraídos, de certeza, mas nós mais à frente, quando fizermos um rescaldo do campeonato, Sim, eu vou falar sim. nisso, Temos que acelerar. na nossa equipa. E, portanto, o Porto acaba por ganhar e o Boa Vista perde um ponto. E agora, o recado que eu dou ao Jorge Simão é o seguinte: há um Farense-Portimonense, em que o Portimonense só pode ganhar para escapar. O Boa Vista, se for jogar para empatar com uma equipa perigosa como o Vizela tem bons jogadores, tem um treinador fraco, mas tem bons jogadores, joga de qualquer maneira, é suicida, o Vizela é suicida, e pode vir aqui ao Bessa e jogar ao ataque sem medo, já desceram de divisão, portanto não tem nada a perder. O Boa Vista terá que jogar com os melhores e com os melhores para ganhar, porque se jogar para empatar, geralmente quem joga para empatar perde o jogo, e o Boa Vista pode-se pôr a jeito e ir a um play-off sem necessidade nenhuma. O Estrela da Amadora também está envolvido e, como disse aqui o Rui, as equipas da segunda divisão têm uma competitividade mais forte do que os da primeira divisão. Temos o Marítimo e o Aves à perna para jogar o play-off. São duas equipas difíceis em 2 jogos. Metam isso na cabeça. Se permite, o Boa Vista não pode jogar no seu melhor, uma vez que Macotá não pode jogar. Penso que Jorge Simão tem que inventar alguma coisa. Sassou ontem mostrou que pode jogar em várias posições, nomeadamente no meio campo, porque tem realmente uma categoria extra. É um jogador que tem sido esquecido no campeonato português, mas que é um jogador de grande valia e que pode fazer várias funções no campo, inclusivamente centrocampista com qualidade. Como sempre, terminamos com a Premier League. A luta continua. O City foi ao Fulham e despachou o Fulham com alguma facilidade, por 4 golos. O Arsenal tinha a missão mais difícil e a Manchester jogar com o United, um United capaz do melhor e do pior. O Arsenal ganhou, portanto, os dois continuam ombro a ombro numa luta titânica. Diogo Leite, como é que correu a Premier League esta semana? A jornada começou então com esse tal Fulham-Manchester City, de destacar rapidamente que o Guardiola, na conferência pré-jogo, elogiou bastante aquilo que tem vindo a ser o trabalho do Marco Silva no Fulham, até falou das passagens do Marco Silva noutros clubes, como o Watford, o Everton. Portanto, tem sido um treinador, para além de ser treinador português, é um treinador que tem vindo a subir e a fazer bons trabalhos na Liga Inglesa. Não é por acaso que se falou até de ser um possível substituto do Roger Schmidt no Benfica. E, portanto, apesar dos elogios, o Fulham fez uma exibição fraca, também por mérito do Manchester City. Manchester City foi uma equipa completamente avassaladora. O melhor jogador em campo, para mim, foi o Gvardiol, que é um defesa central que tanto pode jogar a defesa central como a lateral esquerdo. Sim. Não é por acaso que marcou 2 golos, é um defesa com muito golo. O primeiro golo é muito bom. É um defesa com muito golo e, portanto, 4-0. Qual é a nacionalidade? Croata. Portanto, foi um jogo... Previa-se um jogo difícil para o Manchester City, mas foi um jogo que se tornou fácil. Sim. E o Manchester City ficou à espera daquilo que o Arsenal iria fazer no domingo. De destacar também que o Manchester City continua a ter um jogo a menos, vai jogar esse jogo em falta na terça-feira contra o Tottenham, em casa do Tottenham. Vai ser um jogo muito difícil, mas se o Manchester City ganhar, passa então para a frente do Arsenal e, portanto, confirma o favoritismo. Quantas jornadas, Diogo Leite? Penso que fica a faltar uma jornada. Só? Sim. Ainda no sábado também tivemos o Tottenham que ganhou 2-1 ao Burnley, portanto o Tottenham continua ainda ali na luta por lugares da Liga dos Campeões com o Aston Villa. O Chelsea ganhou também. O Chelsea ganhou. Espreitou uma oportunidade nas competições europeias, o que era uma coisa impensável há uns tempos atrás. O Nottingham Forest precisava de ganhar este jogo para confirmar a permanência em casa, perante os seus adeptos. Previa-se que até podia acontecer isso, uma vez que o Nottingham Forest teve a ganhar 2-1. Mas depois o Chelsea marcou 2 golos de rajada. O Chelsea, como tu disseste, Rui, tem vindo em crescendo de forma, apesar de ainda demonstrar muitas fragilidades em alguns setores, nomeadamente na defesa, porque é uma equipa que continua a sofrer muitos golos. E de destacar, sem dúvida, o Cole Palmer. O Cole Palmer foi um jogador que foi
contratado pelo Chelsea esta época, ao Manchester City, sem dúvida o melhor jogador do Chelsea. É um jogador que tem muito golo, que faz passos de ruptura, portanto, esta época... É o playmaker do Chelsea. O crescendo do Chelsea deve-se muito a esse jogador, portanto, o Cole Palmer. Para concluir, o Manchester United com o Arsenal, que portanto foi ontem, era o jogo cartaz da jornada, um jogo muito difícil para o Arsenal, e o Arsenal ainda por cima tinha a pressão acrescida de saber que o Manchester City tinha ganho. O Arsenal chegou ao golo da vantagem muito cedo e depois disso foi mais uma gestão do jogo, porque o Arsenal nunca sofreu. O Manchester United jogou muito desfalcado, jogou por exemplo com o Casemiro a defesa central, jogou sem o Bruno Fernandes, portanto jogou muito desfalcado. O Arsenal não sofreu para conseguir o resultado, até o Arsenal podia ter conseguido a vitória por 2 ou 3 ou 4. Exatamente, e portanto o Arsenal agora irá ficar à espera a ver o que é que o Manchester City irá fazer precisamente contra o Tottenham. Vai ser até ao último. Exatamente, a jornada encerra hoje com o Liverpool. Pronto, e desejando ardentemente que as equipas do Porto, uma vez que este programa é sediado no Porto, esperando que o Porto seja feliz em Braga e, sobretudo, que o Boa Vista não deixe a divisão, porque nós queremos que os clubes da cidade se mantenham na Primeira Liga e o Boa Vista é um histórico do futebol português. E desejando a todos vocês que nos ouvem e que nos veem e que nos apreciam uma ótima semana, despeço-me com toda a amizade. Obrigado. Boa semana para todos.